I think I've got it on. É uma honra estar aqui com vocês. It is such a blessing to be here with you today. É uma bênção estar com vocês hoje de manhã. And as I've been worshiping with you, I can't speak a lick of Portuguese. Eu não consigo falar português, But the beautiful reality of being a Christian and being part of the body of Christ mas o que é maravilhoso, uma realidade de ser do corpo de Cristo, is as I was sitting there reflecting and praying and worshiping with you, é poder adorar o Senhor com você e pensar naquilo que Deus fez por nós. the Lord brought the reality that at the Tower of Babel, E when sin divided the languages, então, quando a gente vê lá em Babel, quando houve a divisão das línguas, we were fractured in that time. nós somos divididos naquele momento. But on the day of Pentecost, the Spirit united the church. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito uniu a igreja. And so regardless of what language we speak, we are united in the body of Christ by the Spirit of the Lord. Não importa a língua que nós falamos, mas nós somos parte do corpo de Cristo. So despite the fraction of our nation and our world and all of the hate, I greet you in the love and in the Spirit of Christ. Apesar de termos essa divisão no mundo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amen. Amém? This morning, we're going to continue in the series that you guys have been moving through. E nós vamos hoje de manhã continuar na série de mensagens que vocês estão trabalhando. Ordinary heroes, talking about ordinary people who did extraordinary things by the grace of God. E vamos falar sobre os heróis ordinários, que são pessoas simples, mas que fizeram o trabalho de Deus. And we're going to go to Exodus chapter 18. Vamos para Êxodo capítulo 18. And we're going to, throughout the message here, read the whole of the chapter. And I know it's a lot, but the Word of God is better than the Word of Nick. Então nós vamos ler talvez o capítulo todo, mas a palavra de Deus é muito melhor do que a minha palavra. We'll pause in moments, and I want to look at a few specific things. E vamos olhar para algumas questões específicas. We're going to look at a couple characteristics of Jethro, Moses' father-in-law. E vamos olhar para Jetro, o sogro de Moisés. We're going to look at the problem he recognized and the wisdom he offered. E ele então tinha dificuldade de reconhecer a sabedoria, mas ele deu essas palavras de sabedoria para Moisés. And then we're going to look at how we can follow his example in leadership. E vamos ver como podemos seguir o seu exemplo. We'll start off by reading the first 12 verses. Pastor Flavio will read for us. Vamos ler os primeiros 12 versículos e então depois nós continuamos. E diz assim a palavra do Senhor. Jetro, sacerdote Mediã, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés,
ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Here in the beginning of this passage, we see that Moses has led the people out of Egypt. E nós vemos no começo dessa passagem, o povo foi conduzido por Moisés para sair do Egito. As we know, Moses was called to lead Israel. E nós sabemos que Moisés foi chamado para liderar, para conduzir Israel. But on his way to Egypt to lead them out, he sent his wife and boys back to her home and her father. Enquanto ele estava indo para Israel, ele deixou sua esposa e seus filhos na casa do seu sogro. And what we see here is we see, as the text says, Moses' father-in-law returning his wife and sons to him. E então vemos que Moisés e o seu sogro voltaram e encontraram com sua esposa e seus filhos. And Moses shares how God has miraculously led the people of Israel into freedom. E então Moisés compartilhou o que é que Deus tinha feito miraculosamente através da ação de tirar o povo do Egito. And so here let's look at a couple things that we can recognize about Jethro. E nós queremos reconhecer algumas coisas sobre Jetro. I think the first thing that we can recognize about Jethro is what he recognized. E então queremos pensar reconhecendo sobre Jetro, reconhecendo sobre ele, o que é que nós podemos ver sobre a vida dele? Jethro recognized where God was moving. Ele reconheceu que Deus estava se movendo. We know from Scripture that Jethro was the priest of Midian. E então Jetro era um sacerdote de Midian. But it's interesting to me that it never tells you what God he was the priest for. Então não diz o texto que ele era sacerdote antes disso. Most likely, as you study that area, he would have been a priest for many gods. E então a gente pode perceber pelo texto que ele foi sacerdote de muitos deuses. But as he listened to the mighty works that God, the God of Israel, the one true God, E então quando ele ouviu sobre Israel, o povo de Israel, que era um Deus, he celebrated and recognized that there is no other God like the God of Israel. então ele reconheceu, olha que maravilhoso isso, ele reconheceu que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. After simply hearing about what the Lord had done for Israel, Então, ao ouvir aquilo que Deus tinha feito por Israel, his words and actions represent a more faithful response than even those who had witnessed it with their own eyes. então ele pôde reconhecer e ver com os próprios olhos o que Deus estava fazendo. When he says, "Now I know that the Lord is greater than all gods," E então ele disse, não há Deus maior que o nosso Deus. Jethro echoes the purpose that the Lord said the plagues were to have both on Israel and the Egyptians. E então ele viu as pragas que foram enviadas para Israel e como que Deus, para o Egito, e então como que Deus os libertou. And the recognition of God's moving led Jethro to action. E então o reconhecimento de que Deus estava se movendo levou Jetro a uma ação. One of the core values of your church here is God is working. Uma das valores que nós temos como igreja aqui de Winter Garden é que Deus está trabalhando. This is a beautiful reality. Essa é uma realidade maravilhosa. That's not just a slogan, it is a reality. Isso não é apenas um slogan, mas é uma realidade. God is working and Jethro recognized when he was. E então Deus estava trabalhando e Jetro viu o que Deus fez. When he recognized that God was working, it led him to, again, action. E, de novo, quando ele vê que Deus estava se movendo, ele tomou uma ação, teve uma atitude. It led Jethro to bring burnt offering and sacrifice. Então Jetro ofereceu os holocaustos e sacrifícios ao Senhor. And in doing so, it's what he does is he patterns what God would command them to do later in Deuteronomy. E então nós vemos que Deus trouxe um padrão, como nós vimos em Deuteronômio. In Deuteronomy 12, 5 and 7, God commands the leadership of Israel to bring burnt offerings and sacrifice in recognition of what he's done. Então, em Êxodo em Deuteronômio nós vemos que Deus ensinou o seu povo a fazer holocaustos e sacrifícios
para ele. What I believe we see here Como nós vemos hoje, is as Jethro recognizes where God is moving, nós vemos que Jetro estava vendo que Deus estava se movendo, the Spirit of God leads him to do what God wants, e ele estava direcionando para aquilo que Deus queria, even before God has commanded it to his own people. e mesmo antes do Senhor fazer as ordens, os mandamentos para o seu povo. Jethro recognized where God was moving. Jetro reconheceu que Deus estava se movendo. I think the second important thing that we see in connection to Jethro here A segunda coisa que nós queremos ver que há uma conexão entre Jetro was that he didn't just see where God was moving, but he had a relational connection to Moses. e ele não só apenas viu que Deus estava se movendo, mas ele também teve uma conexão relacional com Moisés. Jethro was heavily invested in Moses' success. E ele então estava investindo na parte de Deus para que Moisés seja bem sucedido. He cared deeply about him because he was his son-in-law. Ele estava preocupado muito com ele porque era seu genro. The text very easily could have just immediately begun to refer to him as Jethro after verse 1. Então, no começo do capítulo 18, versículo 1, nós vamos ver isso porque é uma referência a ele como Jetro, antes do texto, do versículo 1 você vai ver. Rather, the narrative highlights his relationship with Moses not 1 or 2 or 3 times, but 13 times in the chapter. Mas nós vemos falando sobre Jetro 13 vezes neste capítulo. In light of the situation and the difficulty of both Egypt and the journey to Rephidim, Então, mesmo essa dificuldade de sair do Egito e ir até Refidim, que é quando o povo fez o êxodo, Jethro's coming to Moses and coming to meet him displays a relational posture of peace and encouragement. então Jetro veio até Moisés num relacionamento de cuidado com ele, trazendo paz e encorajamento. Jethro not only recognized where God was moving and got on board, but he cared deeply for the leader that God had placed over his people. Jetro não somente reconheceu que Deus estava se movendo, mas ele entrou no barco junto, ele foi junto. Let's continue reading verses 13 down through 23. Vamos continuar lendo a partir do verso 13 agora. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés, seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e fale-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza ou o suborno. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Assim, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Here we now see the problem presented in the text. E agora vemos o problema que estava acontecendo no texto. Moses
is sitting as counselor over, at this point, what would have been well over 1 million people. E ele estava sendo agora um conselheiro de cerca de 1 milhão de pessoas. I can barely sit as counselor over my 4 kids. Eu dificilmente consigo aconselhar meus 4 filhos. You got 4 little kids, there's a lot of arguments. Isso aí, eles têm muitos argumentos. Can you imagine thousands upon thousands upon thousands of people? Você pode imaginar milhares e milhares e milhares de pessoas. There's some problems here. Vai ter problemas. And so Jethro looks upon this issue and says, you can't do this. Então Jetro olhou para essa situação e disse: você não pode fazer isso. He understood and had wisdom to know that Moses couldn't handle the load, Então ele viu que Moisés não estava conseguindo carregar esse peso. and all he was going to do is frustrate the people, Ele estava somente frustrando o povo. because there's no way he can meet all of their needs. Não tem como você ajudar em todas as necessidades. So Jethro presents some wisdom here, Então Jetro apresenta uma sabedoria aqui para ele. and he tells him to select men who are E ele então pede para Moisés separar alguns homens que God-fearing, trustworthy, and hate a bribe. sejam tementes a Deus, que sejam homens de verdade e que odeiem o suborno ou a avareza. And he tells him that if you will do this, Ele diz: se você assim fizer, God will direct you, you will endure, and the people will be at peace. se você fizer isso, Deus vai direcionar você, você vai perseverar e o povo vai estar em paz. Olha que bênção. I think once again, Jethro, in recognition of God's moving, is being led by the Spirit to direct Moses. E então Jetro foi guiado pelo Espírito de Deus para ajudar Moisés. So we see Jethro's characteristics, we see a problem, we see his wisdom. Então nós vemos as características de Jetro, nós vemos o cuidado de Jetro, a sua sabedoria. Now let's read through the end of the chapter and let's talk a little bit about how we can emulate this. E então nós vamos ler o finalzinho do capítulo e vamos ver como que nós podemos fazer da mesma maneira. Verso 24. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. I believe the 3 different sections of scripture that we read. Go ahead. Nós temos 3 diferentes partes desse texto que nós lemos. The first section led to the action of the second. A primeira ação conduz à segunda. And we see in the third section the first 2 married and the outcome of it. E então a terceira se conecta com as 2 primeiras. But as we look at this, what we have to know is that in order for us to live as ordinary heroes like Jethro, E nós podemos ver nesse contexto que assim como nós podemos ser heróis anônimos onde nós estamos. we can't just look at the text and say, oh, wow, he was so awesome. E eu não posso pegar o texto bíblico e dizer, olha, esse texto é maravilhoso. Instead, what we have to do is we have to look at this and then look around ourselves and say, how do I live this out? E então eu posso olhar para o texto e você vai poder dizer, como estou vivendo esse texto? The first way is very simple. Recognize where God is working around you. A primeira coisa, você precisa reconhecer aonde que Deus está trabalhando. Maybe it's just me, but I have trouble sometimes with not wanting my own way all the time. E não sei se é só comigo, mas às vezes eu não sei para onde que é a direção que eu devo estar, onde eu devo estar. Maybe it's that Pastor Melvin is my oldest brother. Assim como o pastor Melvin, que é o meu irmão mais velho. But I look around and think, if you disagree with me, E se eu olhar para as situações e you're não probably concordar, just wrong. e eu vou chegar à conclusão que eu estou errado. Of course, I'm being facetious. Claro que eu estou brincando. But
as I look around, sometimes I'm more prone to want my own way than I am to want God's way. E muitas vezes nós queremos o nosso caminho, nosso jeito, do que o jeito de Deus. And even sometimes if that's not my heart, I'm so prone to want my own way that I'm not recognizing where He's working. E às vezes olhando para o meu próprio coração é difícil de reconhecer aonde que Deus está trabalhando. I'm the guy who, when I'm focused on something, I don't hear anything else in the room. E se eu estou focado em uma coisa, eu não vejo o que está acontecendo à volta. I see it and that's all I see. Eu vejo só aquilo. I think most of us are prone to that. E eu sei que Moisés tinha isso também. You cannot be led by the Spirit of God if you're not in tune with where He's working. Você não pode ser conduzido pelo Espírito do Senhor se você não está conectado com Ele. Stop worrying about what you want and worry about what God wants. Pare de querer aquilo que você, já a sua vontade, queira o que é a vontade de Deus. God is moving. Deus está se movendo. I think the second thing is this. Segunda coisa, eu creio, é isso. Develop a caring relationship with your pastors. Desenvolva um cuidado com os seus pastores. For some reason, especially in Western culture, but I think this is really cross-cultural, we have a warped view of what a relationship with a pastor should look like. Assim como a gente vê no lado leste da cultura, nós temos uma visão distorcida do que é um relacionamento do pastor com suas ovelhas. I think oftentimes we look as pastors either as celebrities or as people that you kind of want to stay away from because you don't want them to know your business. Às vezes vemos os pastores como celebridades e não conseguimos conectar com eles. I think that is a broken understanding of what it should be. Eu creio que é uma questão quebrada, um relacionamento que não deve ser assim. In 2021 and 2022, Barna Research did a pastoral study on pastoral burnout. Em 2021 e 2022, o Barna Group, um grupo que faz pesquisa aqui nos Estados Unidos, eles descobriram algo sobre os pastores que estavam com burnout, com estresse, esgotamento. And between January of 2021 and March of 2022, what they discovered was that pastors, when asked the question, have you given real serious consideration on quitting, being full-time in ministry, the number, that's really long, isn't it? Yeah. It's right here. Ok. Então, entre janeiro de 2021 e março de 2022, eles descobriram que os pastores foram perguntados se eles estavam considerando seriamente em deixar o tempo integral de ministério no último ano. The number of those who said, yes, I have very seriously considered quitting, went from 29% to 42% in just 18 months. Então, a gente vê que a resposta foi que em 18 meses, e estava em 29% em janeiro de 2021 e 42% em março de 2022. And the top two reasons that pastors had considered quitting As duas razões principais que os pastores estavam pensando em desistir was number one, 56% of them said the stress of pastoring. e 56% disseram o estresse do trabalho. And secondly, 43% said, I feel intensely lonely and isolated. E muitos se sentem isolados e sozinhos. Pastors have problems too. Pastores têm problemas também. No, we don't have. Yeah, we don't have. I'm a young pastor, Eu sou um pastor jovem. but I've been a pastor for nearly a decade now. Eu sou pastor por cerca de 10 anos. And I've had periods of time where there's major things going on in my life. E a gente vê na minha vida que coisas maravilhosas estavam acontecendo. And I have people call me and chew me out E as pessoas me ligavam, because I didn't know that something was going on in their life without them even telling me. e as pessoas me ligavam dizendo, olha, eu não sei o que está acontecendo e eu não tenho, não posso descobrir, né, sozinho. And I'm not complaining. I want to carry the burden of the church with them. Eu não estou reclamando, eu quero participar do que a igreja está sofrendo. But I think there's this broken understanding
Mas essa relação quebrada that places pastors on this pedestal where they're untouchable, e coloca os pastores num pedestal que eles são intocáveis, and they're just supposed to serve me and I don't serve them. e então eu tenho que servir, eles servem a mim e eu não sirvo a eles. Let me tell you something. You cannot serve your pastor unless you know them. Você não pode servir o seu pastor se você não o conhece. You have to develop a caring relationship with your pastor. Você tem que desenvolver um relacionamento de cuidado com o seu pastor. I don't try to speak into somebody's life unless I know them and care about them. Eu não estou falando de alguém específico aqui hoje de manhã. I don't think it's a coincidence that it says 13 times Jethro was Moses' father-in-law. Eu não sei se é uma coincidência, mas havia 13 vezes o nome dele aparecendo aqui no texto. Why did he try to bring support? Por que ele tentou trazer suporte para Moisés? Because he had a caring relationship with the leader. Porque ele tinha um cuidado com o relacionamento com Moisés. I think right now the average length of a pastor at a church is something around 6 years. Eu creio que um relacionamento pastoral saudável seria 16 anos. Why is that? Por que isso? I think we have a broken understanding of caring for your pastor. Porque eu creio que há uma desentendimento, desinformação do que é cuidar do pastor. And I promise Pastor Melvin and Pastor Matt and Pastor Flavio didn't pay me to say that. Eu tenho certeza que eles não me pagaram para eu falar isso, Pastor Melvin, Pastor Matt e eu. You need a caring relationship with your pastor. Você precisa ter um cuidado, um relacionamento de cuidado com o seu pastor. While Jethro no doubt had experience and knowledge of such situations, E Jetro então não tinha dúvida que essa experiência e conhecimento nessas situações, while no doubt he had the intellect brought about that to bring about the solution and has the wisdom to offer it. e ele então trouxe solução para ajudá-lo nessa questão. His wisdom and his solution was born out of his care to not see Moses or the people burnt out. E ele então queria oferecer algo que pudesse nascer do cuidado, não só com Moisés, mas que o povo e o Moisés não tivessem um esgotamento. Your pastors need you to care. O seu pastor precisa de cuidado. I think thirdly here, we see something, and if you know me at all, which Pastor Matt, Pastor Melvin do, I'm intensely practical. E se você me conhece como Pastor Mel e Pastor Matthew me conhecem, mas eu sou prático. So this last one is really practical. E esse ensinamento é muito prático. Never bring a problem without some form of solution. Olha, nunca tragam um problema sem trazer a solução. Jethro didn't come to him and say, "Hey dude, you got a problem." E então Jetro podia dizer, olha, você tem um problema. He said, "There's a problem here. What if we tried this?" E ele então trouxe o problema, mas disse, olha, por que não fazemos desta forma? And I think it's interesting that he didn't say you have to follow it, E é interessante que ele não diz, você tem que fazer isso. but he said if you follow it, this should be the outcome. E ele disse, se você fizer isso, isso vai acontecer. Too many people in church just bring problems. Muitas pessoas na igreja dá problema. And then they think it's your problem to fix it. E é difícil de resolver. He's laughing because it's true. Eu estou rindo porque é verdade. Don't bring a problem without a solution. Não traga alguma coisa sem solução. Pray, seek the wisdom of the Lord to see what can be done. Então ore e veja como que isso pode acontecer. Don't just look at something you don't like and say, I don't like that. Talvez você olhe para alguém e diz, eu não gosto dele, e não é assim. It was a beautiful, it was bringing a thoughtful solution and respectfully presenting it to the leadership that was the wisdom of Jethro. E ele trouxe uma ponderada solução e respeitou os líderes que estavam ali. But I think before we close, I think it's important to recognize something else as well. Mas estamos caminhando para o final, mas antes disso eu quero reconhecer algo que é importante. Jethro is not the only ordinary hero in the story. Nós não vemos que Jetro não é o único herói nesta história, o único ordinário herói nessa história. Jethro's wisdom lived out was contingent upon God-fearing,
trustworthy individuals stepping into roles of leadership. A sabedoria de Jétro foi direcionada pela direção de Deus, pelas pessoas confiáveis e também pessoas que pudessem assumir os cargos, as lideranças. We know that pastors can't do it alone. Nós sabemos que os pastores não podem fazer sozinho, Moses couldn't do it alone. Moses is a lot cooler than Pastor Melvin, mas Moisés não podia fazer sozinho, assim como o pastor Melvin não pode. as cool as he is. Talvez ele queira. And we have to recognize that they can't do it alone, and it's up to lay leaders to step up and help them do it. Nós, quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos de líderes leigos que possam dar o passo, de ir à frente, de fazer que o ministério possa ser sustentável. Senão vai ser insustentável de continuar. We see a New Testament example of this in the book of Acts. Nós vemos esse exemplo no livro de Atos. And we won't read the scripture for sake of time, but what we see in Acts chapter 6 is we see a problem come about. E nós não vamos ler o texto por causa do tempo, mas havia um problema ali no meio da igreja. And the problem is in the distribution of food. E o problema era na distribuição da comida. And they came to the apostles or the pastors of the time, E eles vieram até os apóstolos ou os pastores da época and they said, "You got to fix this." e disseram: vocês têm que resolver isso. How often do we do that to our pastors? E como que os pastores podem fazer isso? And they said, in wisdom, E eles disseram que sabedoria, it's not good that we should give up on the ministry of prayer and the word, e eles então entenderam que eles não poderiam deixar o ministério da oração e da palavra, but rather we should raise up leaders within the church to handle the work of ministry. mas que nós possamos levantar líderes no meio da igreja que possam fazer o trabalho. We see it back in Exodus and we see it in Acts. We see an Old Testament and a New Testament example of this. Nós vemos em Êxodo e vemos no Novo Testamento essas questões conectadas. It's not the pastor's job to do all the ministry. E não é o trabalho do pastor fazer todo o ministério. It's the job of the church É to o do trabalho ministry. da igreja fazer o ministério. But in order to be able to do the work of ministry, Mas ao fazer o trabalho de Deus, again, we have to recognize where God is working. nós temos que reconhecer que Deus está trabalhando. Be in tune with the Spirit of God. Ter conectado com o Espírito de Deus. Worry more about what He wants than what you want. E estar mais preocupado com o que Deus quer do que o que eu quero. The pastor is casting vision for the church, and Pastor Melvin does that so well. Pastor Flavio do that so well. Então, o pastor, a função dele é dar a visão para a igreja, que o pastor Melvin tem feito. But if you're not caring and building deep relationships with your pastors, Mas se você não tiver um relacionamento profundo com seus pastores, they're going to look a whole lot like Moses and just be tired at the front of the crowd. vai acontecer como aconteceu com Moisés, eles vão estar cansados na frente do povo. Again, intensely practical. Don't Ah. bring problems without solutions. De novo, para ser prático, não traga problemas sem trazer soluções. And in order to be an ordinary hero, you've got to discover your role in the church and do it for the glory of God. Você precisa descobrir na igreja qual é a sua função e faça. If you're just coming to church on Sunday and worshiping and taking communion, that is a good thing, but you're not doing what God has called you to do. Se você vier aqui na igreja, participar da ceia, orar, levantar as mãos, mas se não servir na igreja, não é o caminho que o Senhor espera de nós. If you don't, this just came, Scripture says if you don't work, you don't eat. A Bíblia diz, se você não trabalha, você não come. I don't know that as part of the body of Christ, it's possible to not do His work and be fed. Eu não sei se isso pode acontecer se nós fazemos parte do corpo de Cristo e podemos nos alimentar. We try and be consumers, and all we do is starve to death anyway. Nós podemos ser consumidores de tudo o que a igreja oferece, God has called us to work for His kingdom, mas Deus está nos chamando para trabalhar para o seu reino, to advance His kingdom here on para earth. avançar o reino de Deus.
How do we be an ordinary hero? We live this out. E como que nós podemos ser heróis anônimos fazendo que isso aconteça? God has a job for each one of us to do. Deus tem um trabalho para cada um de nós. Let's get busy doing it. Vamos continuar trabalhando para o Senhor. Okay. Vamos ficar de pé. Thank you, Pastor Nick. Yes. Thank you so much.